Bem-vindos a mais uma edição do podcast da ESEP. Hoje temos connosco a professora Maria do Carmo Rocha, nova provedora do estudante da ESEP. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar neste podcast. Para que os estudantes a possam conhecer um bocadinho melhor, começo por lhe pedir que nos fale um pouco sobre si e sobre o seu percurso profissional. Certo, muito boa tarde, muito obrigada. Tenho muito gosto em estar a falar aqui um bocadinho para os estudantes e não só. E então vou começar por referir alguns dados pessoais e depois abordaria o meu percurso profissional. Em relação aos meus dados pessoais, queria dizer que eu sou natural do Porto. Nasci numa rua que é ainda emblemática e na altura também, que é a Rua do Almada, há 66 anos, e nasci em casa, porque nessa altura era comum, embora a minha mãe tivesse tido a assistência de uma parteira, de uma enfermeira parteira do Hospital Santo António. Só também como curiosidade, porque portanto, eu vivi nessa casa da Rua do Almada até aos 20 e tal anos, portanto, tenho muitas recordações e a minha vivência, por isso é que eu gosto tanto do Porto, como é evidente. E, portanto, só por curiosidade, chama-se Rua do Almada, em homenagem portanto, à pessoa governador na altura da metade do século XVIII, que se chamava realmente João Almada, e que foi a primeira rua que foi traçada fora das muralhas fernandinas. Eu gosto muito, como eu já disse, da cidade do Porto, e também gosto muito da sua história, e por isso, só por curiosidade, é que eu referi isto. Depois fiz o meu percurso normal, né? Tanto fui para a escola primária, também na Baixa do Porto. Era uma escola privada porque estava junto da Ordem Terceira do Carmo, portanto aquela igreja, não é? Que há também a Igreja do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Depois frequentei o Liceu Carolina Michaelis, e fiz o curso de liceus até o 7º ano, que era o que era previsto na altura. Era um liceu feminino, porque também estamos a falar na década de 60, não é? 60, 70, portanto não havia de facto liceus mistos, eram ou feminino ou masculino, portanto era um liceu só de meninas. E após a conclusão do curso já dos liceus, eu candidatei-me ao curso de enfermagem geral na Escola de São João. Portanto, escola que é agora o polo, a sede, não é, da ESEP. Isto refere-se ao ano letivo 1973-74, portanto, o meu primeiro ano, portanto, fiz concurso e fui admitida, tive que fazer uma entrevista, era assim, e fui admitida no curso de enfermagem geral. E ao longo de 3 anos, que era também a duração do curso, estive na Escola São João a fazer o curso de enfermagem geral. Portanto, terminei o curso no ano de 1976. Ao longo deste período, não é, deu-se o 25 de Abril, portanto, 25 de Abril de 1974, o que significa que nesta altura houve movimentos dos estudantes, e não só, evidentemente, mas também dos docentes na escola. Portanto, foram momentos conturbados, não é? Mas também com coisas muito boas, acho eu. Pronto, sempre fui bastante proativa e assumi portanto, a representação dos estudantes na comissão instaladora da Escola de Enfermagem, e também era, no fundo, presidente da Assembleia dos Estudantes. Portanto, e foi assim o meu percurso na Escola de Enfermagem de São João. Após ter concluído o curso,
candidatei-me ao Hospital de São João, onde fui admitida, portanto, em 1976. Portanto, fui admitida lá, comecei por trabalhar no serviço chamado Traumatizados Cranoencefálicos. Agora é denominado Serviço de Neurocirurgia. Trabalhei durante 4 anos neste serviço e com horário de rolemã, portanto fazia manhãs, tardes e noites e festas, como a maior parte dos enfermeiros o fazem, que estão na clínica, e o que eu queria só realçar, porque estes 4 anos foram 4 anos do meu início de carreira, que foram muito ricos em experiência e de reflexão sobre as práticas de enfermagem. Porquê? Porque o próprio nome do serviço diz, eram traumatizados cranoencefálicos. E isto quer dizer o quê? Que eram pessoas que tinham sido submetidas a cirurgia craniana, ou então não eram realmente operados, mas muitos deles ficavam com alterações da consciência. O que é que isto tinha como consequência? É que eram pessoas, portanto, doentes, que necessitavam muito de cuidados de enfermagem. Tinham um nível muito alto de dependência em cuidados de enfermagem. E nessa altura, estamos a falar em 76, portanto 76 até 80, havia um grande déficit de enfermeiros no Hospital de São João, concretamente naquele serviço, em que as condições de trabalho eram muito más em termos de materiais. Só para, pronto, dar como exemplo, nós fervíamos as seringas, fervíamos as agulhas, fervíamos as algálias, né, dos catéteres vesicais. Portanto, tudo isto eram condições, pronto, à época era assim, mas muito mais, quer para a prestação de cuidados, não é, em termos da qualidade dos cuidados, quer mesmo em termos de tempo que gastava, de facto, para o material, para o arranjo do material. Eram enfermarias enormes, portanto, uma enfermeira grande tinha 20 doentes, portanto, sem condições de trabalho e mesmo para a prestação de cuidados. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, que permitiu-me adquirir uma grande experiência. E pelo tipo de doentes, eles, como eu já disse, requeriam muitos cuidados de enfermagem, porque eram pessoas que não eram autónomas, portanto, estavam totalmente dependentes para a realização dos seus autocuidados, para tomar banho, para se alimentar, para se virar da cama, para se levantar, etc. E por isso, nós, realmente, enfermeiros, víamos-nos com muitos cuidados para prestar. Além disso, como eu já referia, o déficit de enfermeiros era enorme. E eu muitas vezes fiz os turnos sozinha, ou seja, era eu única enfermeira a fazer um turno de 8 horas com um auxiliar de ação médica, para um número de doentes que muitas vezes andava à roda dos 50 doentes. E pronto, e foi assim o meu início da carreira. Pelo tipo de doentes também, eu comecei a sentir necessidade de aprender mais, para poder dar melhor resposta às necessidades de cuidados de enfermagem daqueles doentes sob o ponto de vista da reabilitação. E por isso, em 1980, eu pedi autorização para frequentar o curso de enfermagem, curso de especialização em enfermagem de reabilitação, que nessa altura só havia em Lisboa, na cidade de Lisboa, portanto, concretamente no Alcoitão. Foi-me autorizado, portanto, eu fui fazer o curso durante um ano, o curso de especialização em enfermagem de reabilitação no Alcoitão, o que me, evidentemente, permitiu adquirir competências nesta área, quer em termos de facto, reabilitação respiratória e não só, e funcional,
E pronto, e foi um curso que eu fiquei muito, muito satisfeita por ter feito, por ter adquirido esta formação. E após a sua conclusão, portanto, em 1981, em julho, regressei ao hospital e nessa altura fui colocada no serviço de pneumologia. E porquê no serviço de pneumologia? Porque como eu tinha adquirido a especialidade de enfermagem de reabilitação, os doentes da pneumologia requeriam cuidados em termos de cinesioterapia respiratória. E, portanto, eu fui para esse serviço e depois, em conjunto com o diretor de serviço e com um médico que estava mais aberto, digamos assim, mais disponível para estas coisas da reabilitação respiratória, de facto, congregou-se ali um conjunto de condições que me permitiu eu abrir o departamento de cinesioterapia respiratória, onde eu realmente prestava os cuidados a estes doentes em ambulatório, portanto, pessoas que todos os dias se dirigiam a esse serviço para fazerem os cuidados de reabilitação respiratória e também aos doentes internados no serviço de pneumologia. À época, portanto, estamos a falar em 1981, à época era no Hospital São João, os enfermeiros especialistas também assumiam funções de gestão. E, portanto, eu além de estar a ter funções como enfermeira especialista de reabilitação, também colaborava com a enfermeira-chefe na gestão do serviço. E depois, ao final de uns anos, eu comecei a sentir necessidade também na área da gestão da enfermagem de adquirir maior formação. E em 1990 candidatei-me à escola, na altura a Escola Pós-Básica do Porto, que depois posteriormente veio a ser a Escola Cidade do Porto, candidatei-me ao curso de administração dos serviços de enfermagem, precisamente para comatar lacunas que eu considerava que tinha para dar resposta às questões da gestão em enfermagem. E durante um ano portanto, frequentei este curso, o curso de administração dos serviços de enfermagem, e posteriormente à sua conclusão, regressei novamente ao hospital e fui colocada no serviço portanto, da urgência, com funções de gestão. Na altura eu tinha como categoria ainda enfermeira especialista, não era enfermeira-chefe, mas fui colocada lá como enfermeira-chefe no serviço portanto, da urgência. Ao longo do meu trajeto no hospital, quer no serviço de traumatizados crânioencefálicos, quer no serviço de pneumologia, quer no serviço da urgência, eu pude colaborar com as escolas de enfermagem na orientação dos estudantes. E foi uma área que eu comecei realmente a ter um certo gosto, gostar de contacto com os estudantes, de poder de facto ajudá-los a aprender. E entretanto, tanto em 1991, fui convidada pela diretora da antiga escola de enfermagem, Dona Ana Guedes, para realmente colaborar como docente na escola. E, portanto, o hospital permitiu-me que eu fosse requisitada pela escola e então começasse, de facto, na área da docência. Portanto, deixei o hospital no final dos 17 anos, que foi isto que aconteceu, e entrei então na escola, fui admitida na Escola Superior de Enfermagem Dona Ana Guedes. Posteriormente, depois fiz concurso para professora adjunta e também em 1999 também candidatei-me ao concurso de provas públicas para professor coordenador, portanto para a categoria de professor coordenador, e fui admitida. Portanto, a partir daí fui professora coordenadora da escola com essa categoria. Portanto, eu estive
desde 1991 na Escola de Enfermagem de Dona Ana Guedes. Participei, evidentemente, como docente na orientação dos alunos em ensino clínico, nas aulas teórico-práticas, nas aulas teóricas, portanto, as questões pedagógicas foram aspectos que sempre tiveram muito o meu interesse, foi sempre uma área de interesse muito grande meu. E como tal, depois, em 1995, houve eleições para o Conselho Pedagógico na Escola da Dona Ana Guedes e eu candidatei-me e ganhei e fui, de facto, presidente do Conselho Pedagógico da Escola Superior de Enfermagem de Porto. E, portanto, esta minha, digamos, meu gosto de estar com os estudantes e com as questões pedagógicas também se traduziu nesta minha vontade, de facto, de assumir este cargo portanto, no Conselho Pedagógico da altura da Escola da Dona Ana Guedes. Entretanto, ainda na Escola da Dona Ana Guedes, em 2001, eu obtive o grau de mestre em Ciências da Enfermagem, no ICPAS, e depois, entretanto, deu-se a fusão das escolas e eu candidatei-me também ao Conselho, às eleições para o Conselho Pedagógico, portanto, para o primeiro Conselho Pedagógico da Escola da ESEP, e fui presidente, de facto, do Conselho Pedagógico da ESEP. E pronto, e ao longo dos anos que estive na ESEP, fui coordenadora de várias unidades curriculares, quer da licenciatura em enfermagem, quer do mestrado de enfermagem de reabilitação, quer também do mestrado da direção e chefia dos serviços de enfermagem, precisamente pelas áreas de formação que eu fui obtendo, ou fui fazendo. Em 2016 também obtive o grau de doutor em Ciências da Enfermagem no ICAS. E foi assim o meu percurso profissional, até me ter reformado, agora em novembro de 2020, e pronto, e sempre com muito prazer em estar com os estudantes em sala de aulas, sempre fazendo o melhor que eu sabia, o melhor que eu podia na sua orientação e na sua aprendizagem. E pronto, e foi assim que o meu percurso profissional até novembro de 2020. Então esta nomeação para provedora de estudante faz todo o sentido, não é? De que forma é que recebeu esta nomeação? É verdade, eu fiquei muito contente quando o professor Luís Carvalho, portanto, presidente da ESEP, me convidou, porque realmente eu revejo-me junto dos estudantes e como provedora, tanto para mim foi muito bom, quer dizer, fiquei muito satisfeita e espero realmente poder, enfim, auxiliar neste órgão, de facto, e promover, de facto, a defesa dos interesses dos estudantes. E, portanto, fiquei muito satisfeita, de facto, porque foi sempre uma área que me disse muito a questão pedagógica, a questão dos estudantes, tudo que esteja relacionado realmente com os estudantes. Claro que sim, e tendo em conta todo esse percurso e todo esse interesse, este novo cargo encaixará perfeitamente, não é? A minha próxima questão prende-se exatamente com isso, ou seja, enquanto provedora do estudante, quais são os seus objetivos para o próximo ano letivo? Bom, em relação à definição dos objetivos para o próximo ano letivo, eu compreendo que eles têm que estar enquadrados nas competências do provedor do estudante. E, por isso, eu pretendo desenvolver a minha atividade em articulação com o Conselho Pedagógico e com a Associação de Estudantes, de forma a que, havendo alguma queixa ou, enfim, alguma situação problemática, que eu consiga, de facto, ajudar a encontrar a melhor solução no interesse e na promoção do interesse dos estudantes. Era isso que eu ia...
Nada, continua, professora. Não, e depois estava eu a dizer também, pretendo, sempre que for oportuno, dar sugestões de melhoria para realmente os estudantes se sentirem que estão a ser tidos em contas, não é? Que as suas necessidades estão a ser realmente satisfeitas. Bom, e é nesse âmbito que eu estava a concluir. Isso ia de encontro até à minha última questão, mas a professora até já acabou por falar disso, que é os interesses dos estudantes. No fundo, pretende defender os seus interesses da melhor maneira possível, para que eles se sintam acompanhados, não só no núcleo e na comunidade ESEP, mas também que se sintam acompanhados por uma pessoa que está lá para os ouvir e os acompanhar nas necessidades que eles possam vir a ter. Exatamente, é isso mesmo. E penso que a possibilidade, que ainda não está definido, não é, em relação ao horário de atendimento, será uma via que os estudantes podem utilizar para porem as suas questões, as suas sugestões, e, portanto, brevemente será definido o horário de atendimento, que estará depois também será publicado, e, portanto, eu também pretendo, não é? Esta defesa dos interesses dos estudantes passa muito, na minha opinião, por se ter uma atitude como provedora, evidentemente, de abertura, de diálogo, de disponibilidade com os órgãos, quer com a Associação de Estudantes, quer com o Conselho Pedagógico, no sentido sempre de se encontrarem as melhores soluções de defesa dos interesses dos estudantes. Exatamente. Professora Maria do Carmo, uma vez mais, muito obrigada pela sua disponibilidade. Acho que os estudantes vão ficar contentes por saberem que têm uma pessoa disponível para eles. E esta é também uma forma de se dar a conhecer, agora de forma virtual e mais tarde presencialmente. Professora, obrigadíssima. Até à próxima. Muito obrigada, o gosto foi meu. Até à próxima. Obrigada, professora. E terminamos mais um podcast da ESEP. Fiquem por aí e teremos...